Eu trouxe um tema aqui que em algum momento da sua vida acho que já deve ter acontecido, pelo menos comigo, aconteceu várias vezes. É a questão do intestino preso ou intestino solto. Por que é que acontece isso? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, na visão do bioalinhamento, por que é que o nosso corpo adota esse comportamento. Fiquem atentos, porque eu vou mostrar aqui que existe uma vantagem biológica. O que eu estou dizendo aqui, gente, não é aquela questão, comi além da conta e o meu intestino soltou. Ou meu intestino ficou preso. Tem gente que fala assim, eu, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe falava assim, que comer goiaba prendia o intestino. Eu não sei exatamente se isso é uma verdade, né? Assim, se isso funciona. Eu acho que sim. Minha mãe falou, para mim é verdade. Por que que acontece isso, né? Então, a gente tem situações em que realmente o intestino ou vai soltar ou o intestino vai ficar preso. Mas se é de forma pontual, olha, isso vai acontecer em algum momento da sua vida. É uma questão de realidade. Por quê? Olha, pensa comigo. Se você come algo que o teu corpo entende que aquilo não fez bem, por exemplo, uma comida estragada. Depende na hora que você comeu, parecia que estava saborosa, enfim, mas tinha alguma coisa que não estava bem. Você não percebeu, mas o seu organismo percebe. E sabe o que ele vai fazer assim que ele perceber que tem algo ali que pode fazer mal? Fazer mal no sentido assim, para a sua sobrevivência, que pode, né, de alguma forma ter bactérias que você não precisa. Então, para essas bactérias, para esses micro-organismos não se proliferarem aqui dentro do nosso corpo, qual que é a reação que o nosso corpo faz? Expelir, jogar para fora imediatamente. E como que faz isso? Ele não vai ficar prendendo essa comida, seja lá o que for, dentro do nosso corpo. Então, ele vai querer a qualquer custo jogar para fora. Claro que assim, ou vai para cima ou vai para baixo. Aqui a gente está falando sobre intestino solto e intestino preso, tá? Então, a gente não vai entrar nessas particularidades. Mas o caso é que o organismo, ele adota um comportamento imediato, urgente, jogar para fora. No caso do intestino solto aqui. Por enquanto, a gente só está entendendo esses processos agudos, tá? Que não chega a ser uma patologia, é um imediatismo. Eu só estou explicando aqui a necessidade do corpo de fazer isso de uma forma muito rápida. Quem é que nunca foi na praia, né, e não teve uns piriri lá, teve que dar umas corridas, né, porque às vezes você está na praia e alimentos mal conservados, né, você acaba consumindo, né, um camarãozinho lá e tal, poxa, parecia que estava gostoso e tal, mas o teu corpo percebe e ele quer jogar fora. Ao mesmo tempo que, como dizia minha mãe, a goiaba segura. Mas enfim, então essas questões que eu apresentei para vocês são questões mais agudas. É uma urgência do corpo, isso não chega a ser uma patologia. É um comportamento e pronto. Agora, por que é que o meu corpo permaneceria com um comportamento, e aqui a gente está falando de intestino solto ou intestino preso? Por que é que o meu corpo permaneceria com esse comportamento? Olha, vocês perceberam aqui, por isso que eu fiz essa introdução sobre intestino solto, intestino preso, que a gente consegue entender claramente. Mas comer um negócio estragado, o iogurte que é bom para soltar, né? O iogurte vencido. Então, o que acontece? Aqui a gente vê a urgência, que tem um estímulo inicial que traz um comportamento. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham que acontece quando a pessoa tem uma cronicidade? Quando eu falo cronicidade, é aquela coisa que a pessoa já leva para patologia. Eu não posso comer nada porque eu preciso ir no banheiro. Quantas vezes eu como no dia, eu vou no banheiro? Eu já tive pacientes assim. Então, o que a gente faz com essa pessoa? Né? Então, primeiro, deixa eu falar do intestino solto. O que acontece com esses pacientes? Então, olha, a gente precisa olhar o seguinte: quando a gente tem algo que é imediato, que o nosso intestino solta, sei lá, a gente já não recorre aqui. O que será que eu comi? Será que eu comi? O que eu comi que poderia estar estragado? Aquelas ostras que eu comi lá na praia, aquelas ostras lá, não sei se estavam frescas. Oh, que massa, né? Ou o iogurte que eu tomei, não sei, eu vi que estava um gostinho estranho, mas não achei que ia me causar nada, não. Aí você começa a puxar na memória. Mas aí tá fácil, tá muito pertinho, né? Provavelmente é no mesmo dia ou no dia anterior. Então tá fácil você localizar. E normalmente você associa a um alimento.
Então fica muito fácil. Então, e é isso mesmo. E nesses casos, não diz respeito ao sentimento envolvido, não diz respeito a uma sensação, mas diz respeito a uma coisa puramente física. Por isso que assim, ó, passou aquele efeito, você volta à normalidade, pode encher a barriga de ostra de novo. Tô cagado de fome. Isso são eventos pontuais. Não tem nada a ver com um sentimento, com o fator causal aqui é físico, é orgânico. Nesses casos, não precisa de bioalimento. Você precisa de repouso e bastante hidratação. Bastante hidratação, porque o bicho pega. E repouso para o teu corpo ter esse tempo de processamento e ultrapassar esse período. Agora, e quando o teu paciente chega lá no teu consultório e fala assim, olha, eu tenho o intestino solto. Tudo que eu como, se eu comer 10 vezes por dia, eu vou 10 vezes no banheiro. Quando eu viajo, eu fico evitando comer, porque é comer, daqui meia hora, olha eu no banheiro. Não é confortável não, dá cólica. Então aí é um problema, é uma cronicidade. E aí a gente pergunta, quanto tempo isso acontece? Olha, desde que eu tinha 15 anos e de repente a pessoa tem 30 anos. A gente precisa entender do paciente qual é a história particular dele. Assim como quando a gente pergunta para nós mesmos, né, quando isso acontece com a gente, essa coisa do rápido, né? A gente pergunta para a gente mesmo, o que será que eu comi? Então a gente pergunta para o paciente, não isso, o que será que ele comeu? Porque senão ele estaria comendo essa mesma coisa todo dia. E quantas vezes ele come, dá efeito. Mas não é isso. Aí, nesses casos, não é só orgânico, não é só o que come. Nesses casos, diz respeito a como a pessoa se sentiu em um momento em que ela precisava se livrar de algo. Gente, a conotação é a chave da situação. Então, olha, quando nosso paciente já relata isso, a gente já tem que ter em mente a seguinte pergunta: por que é que o corpo dele se comportaria dessa maneira, tentando eliminar algo rapidamente? Aí já não é só orgânico, tem uma questão também de um sentimento envolvido. E qual é o sentimento envolvido? Para ficar mais específico ainda, é sempre um sentimento de perda de função vital. E quando eu falo função vital aqui, eu estou falando de questões que são muito, muito, muito importantes para essa pessoa. E no sentido vital, no sentido de a minha vida mudou depois disso, depois dessa informação. A minha vida mudaria depois dessa informação, mas não se concretizou algo. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos supor que uma pessoa tem 30 anos, estou chutando aqui, aleatório, tá? Vamos supor que ela tem 30 anos e desde os 15 o intestino dela é solto e é um desconforto para viajar, para trabalhar, enfim, é um desconforto, não tem regularidade. Tudo que ela come, o intestino se comporta a soltar. É como se estivesse liberando antes da hora, né? Então, por isso que as fezes são mais líquidas, são mais molinhas, enfim, e traz todo um desconforto. Agora, a pergunta é, por que é que o corpo dessa pessoa se comportaria dessa forma? Assim como tem para os casos agudos, quando a gente come algo estragado, tem um fator inicial, tem um estímulo inicial, aqui também na cronicidade tem um estímulo inicial. Só que o estímulo inicial não necessariamente é orgânico. O estímulo inicial é de uma sensação muito grande por algo que essa pessoa passou de forma chocante, que foi chocante para ela, não para nós, não importa a nossa opinião, mas o que importa é a percepção do meu paciente. Tem que ter sido algo chocante, antes do início dos sintomas, que para essa pessoa ela precisava se livrar rapidamente. Era uma questão tão importante que era como se fosse vital. A vida dela mudaria naquele momento. Ou a vida dela mudou para um rumo que ela não queria. Então, vamos supor, essa pessoa tem 30 anos e desde os 15 anos ela sofre com o intestino solto. Pergunta para ela o que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas, que para você foi chocante e você queria se livrar, assim, ó, era uma mudança de vida que estava acontecendo e você queria se livrar daquela situação. Era vital, era muito, muito importante. E é claro que não deu certo alguma coisa, por isso que foi chocante. E é claro que não deu certo, porque senão o corpo não continuaria com esse comportamento de tentar eliminar rapidamente, a qualquer custo, uma situação. Então, tudo que come, tudo que ingere, o corpo quer eliminar rapidamente.
Porque para o corpo é como se fosse uma situação que foi colocada na marra. Qual que pode ser essa situação? É como se, por exemplo, até numa questão que fizeram uma sujeira comigo. Por exemplo, no trabalho, uma pessoa ser acusada de ter feito algo que ela não fez, algo muito grave. Por exemplo, sei lá, acusada de ter roubado alguma coisa e ela não ter feito aquilo. Então, olha, tem um contexto de sujeira, tem um contexto que ela mudou a vida dela porque de repente ela foi mandada embora, ou porque de repente ela foi chamada a atenção, tinha, de alguma forma, essa pessoa que acusou, ela tinha um poder de convencimento dos diretores, do chefe dessa pessoa, e ela foi acusada. Então, olha só, isso pode ser algo, olha, é vital, uma questão de sujeira que eu preciso eliminar rapidamente. Só que eu não encontro meios. E aí, essa questão provavelmente mudou a vida dessa pessoa. E ela carrega, assim como a mochila, essa informação do passado. Isso pode durar semanas, pode durar meses, pode durar anos. Como é que a gente modifica? Você precisa encontrar esse fator inicial para a pessoa poder assimilar esse fato chocante, nessa questão vital de eliminar aquela informação, eliminar aquela sujeira de forma rápida e trazer para o agora, para o tempo presente. Como é que a gente faz isso? Pergunta para o teu paciente, o que é que você tem hoje, que você trouxe para a sua vida, que mudou, mas de uma forma desejada, que mudou a sua vida, mas de uma forma que te agradou muito. Então, de repente, olha, nesse período de lá para cá, eu tive um filho. Nossa, e foi desejado. Nossa, eu brinco com meu filho. O meu filho é a minha inspiração, me faz ser mais forte para ir trabalhar, me faz ser uma pessoa melhor. Eu não consigo me imaginar, eu não consigo imaginar a minha vida sem o meu filho. Tem gente que fala isso, né? Quem tem filho, eu não tenho filhos, mas eu entendo muito bem a pessoa que fala isso. Eu não tenho filho, mas eu sou filho. Eu tenho um pai que é muito carinhoso com a gente. Então, entende que é um processo que o corpo realiza, mas não precisa ser algo orgânico. Aqui, quando se torna uma cronicidade, é algo que foi sentido de forma chocante. E não é à toa que vai atingir o intestino, não é à toa que vai trazer um comportamento no intestino. O intestino, ele é derivado de um tecido embrionário chamado endoderma. E o endoderma, ele controla as funções vitais. E as funções vitais é comer, reproduzir, respirar, aliás, alimentar-se, né? Respirar, reproduzir. E o alimentar-se diz respeito até a eliminação da comida. Inclusive, para quem não sabe, o intestino não só elimina, mas no intestino também tem proteínas específicas que são absorvidas pelo intestino. Por isso que quando alguém tira um pedaço do intestino, às vezes tem que fazer uma reposição de certas proteínas específicas ou certas vitaminas que são absorvidas em cada pedaço do intestino, tá? Então, o intestino não é só para eliminação. Se fosse só para eliminação, ele não seria tão grande. Então, seria um tubo pequenininho, menor possível, que é para eliminar rápido aquilo que o meu corpo não precisa. Mas o intestino é enorme. O intestino tem metros, sabia disso? Tem metros, não são centímetros, ok? É um órgão gigante. Vou falar um pouco da doença de Crohn, não sei se é assim que fala, mas é isso, é muito parecido com isso. O comportamento, a gente não vai aqui colocar rótulos, porque aí a doença disso ou síndrome daquilo, na verdade, são rótulos para a gente dar uma norteada, o que está acontecendo em um órgão ou um tecido, mas percebe que é um rótulo, né? Assim como o meu nome é um rótulo, Adalto, do Adailton também é um rótulo para diferenciar quem é Adailton, quem é Adalto, quem é Ana Paula, quem é quem aqui. Então, nossos nomes são rótulos, mas cada um é uma pessoa. E aí a gente tem os rótulos, tem as doenças, né, que são rótulos, mas cada um tem um comportamento específico. Então, aqui no bioalinhamento, a gente vai entendendo o comportamento do órgão ou do tecido. Aí fica mais fácil. Aí, mesmo que a gente não saiba o nome de uma doença, enfim, a gente sabe o comportamento e o que ela traz de comportamento. Então, a gente sabe que alguma coisa acionou aquele comportamento. É só fazer esse mapeamento. E no caso do intestino preso, por que é que acontece a questão do intestino preso? Que muitas mulheres sofrem. Fala, isso é comum, mulher tem intestino preso e tal. Olha, pode ser comum,
mas não é normal, porque o intestino não foi feito para ficar prendendo tudo ali. Tem um tempo de processamento, tem um tempo que reabsorve o que é necessário e cada parte do intestino é responsável por capturar cada um desses elementos. Agora, pergunta, por qual seria a vantagem? E é assim que a gente tem que perguntar, porque a gente normalmente não vê vantagem alguma nesses comportamentos que nós conhecemos como doenças. Então a pergunta é, qual seria a vantagem biológica do meu intestino ser preso, ser lento? Então, eu vou no banheiro a cada 5 dias, eu vou uma vez por semana no banheiro. Poxa, é complicado, né? Não, minha barriga fica estufada, eu tenho muitos gases, eu sofro com isso. E tem algumas pistas, assim, biológicas, que a gente chama, assim, de trilhos de conflito, né? Sempre que eu como tal coisa, meu intestino prende. Então, por isso que eu estava falando, será que é mito o negócio lá da goiaba ou de certos alimentos? Porque tem gente que come e não dá nada. Eu já vi gente comer goiaba e soltar intestino. Então, será, né? Não dá para generalizar. Vamos ver se a gente encontra a resposta. Qual seria a vantagem de fazer um alimento, né? Vitaminas, proteínas, carboidratos permanecerem mais tempo em contato com o intestino, porque aí tem uma lentidão no trânsito intestinal. Tem uma lentidão. Por que é que isso acontece? Então, se o meu intestino ele faz absorção de vitaminas, de nutrientes, de carboidratos, de proteínas. É como se o meu corpo estivesse entendendo que eu não estivesse absorvendo o suficiente. Então eu preciso extrair o máximo possível, eu não posso perder nada. E como é que eu posso garantir que isso aconteça? Um trânsito intestinal mais lento, para poder não passar nada. Sabe aquela coisa de passar o pente fino, você ter uma dupla checagem? Você olhar com mais atenção, você trabalha numa empresa de celular, que monta celulares. E aí está passando uma esteira, você tem que olhar se 5 componentes estão no lugar. Se passar muito rápido, você corre um sério risco de ter uma falha ali, de perder alguma coisa. Agora, se passa devagar, quanto mais devagar, você consegue caprichar mais, você consegue dar aquele toque especial, você consegue, com certeza, não deixar passar nada que não seja o certo. Então, o nosso trânsito intestinal, ele diminui a velocidade para poder reabsorver com toda a eficácia todas as vitaminas que puder absorver, todas as proteínas, tudo que puder absorver. Então, realizando de forma mais eficaz a função do intestino. É aí que mora a vantagem biológica do intestino preso. Então, fala assim, meu intestino é preguiçoso. Não, ele está querendo ser eficiente. Ele está querendo ser eficiente. A gente só precisa descobrir por que é que ele está tendo esse comportamento. Entendem agora que o nome de um diagnóstico ou doença pouco importa? Que, na verdade, a gente entendendo o comportamento, aonde isso está acontecendo, é o mais importante. E mais, descobrir a raiz desse sintoma, a raiz desse comportamento, para a gente poder realmente fazer algo eficaz e individual. É único para cada pessoa. A história é única. Eu sei que tem algo que estimulou, que quer garantir que extraia tudo que for possível. Mas eu preciso entender a história individual dessa pessoa. E como é que eu faço isso? Eu preciso escutar. Então pergunta para ela, o que é que aconteceu antes do início dos sintomas, onde foi preciso aguentar uma situação. Então, aguentar uma situação fica até fácil, aguentar. Então, aguentar a comida que está indo no trânsito intestinal ali, né? Aguentar, mas no sentido de ter que absorver vitaminas, nutrientes, enfim, proteínas, para poder ter mais energia para aguentar uma situação. Então, é por isso que acontece. Vou dar um exemplo prático disso, que já aconteceu com um paciente seu. Muito simples. Uma paciente que estava passando por um processo de separação. Então, estava sendo muito difícil, tinha filho envolvido, enfim, toda aquela coisa. Os dois queriam a guarda do filho. Então, ela estava passando por uma situação complicada que iria mudar a vida dela. Desculpe, tem que ter esse contexto de mudança de vida, que realmente a vida dela estava mudando. Então, uma situação chocante, mudança de vida, que era
no caso dessa paciente, a possibilidade de perder a guarda do filho. Então, olha só, uma situação real e poderia ser também imaginária. E ela fala assim, só de pensar que eu posso perder a guarda do meu filho, poderia ser virtual. Quando ela vê uma pessoa, de repente a irmã, isso não está acontecendo com ela, está acontecendo com a irmã, mas ela se coloca no lugar. Percebe que, olha, se para ela foi chocante dessa forma, se ela viveu isso, ela pode começar a ter os comportamentos, esse tipo de comportamento. E entende que fica um comportamento que acaba sendo uma vantagem biológica, porque o corpo quer extrair tudo que for possível para armazenar, e isso vai ser transformado em energia para aguentar uma situação que provavelmente tem um contexto vital e de sujeira que estão fazendo com ela. Então, olha como fica direcionado e como é que a gente, quando encontra uma situação, a raiz, né, a causa dessa situação, como é que a gente faz com o nosso paciente? Traz ele para o momento atual, traz ele para o momento presente e fala assim para ele, me diga 3 coisas, as 3 primeiras que vierem na cabeça, adivinha quais virão? As 3 mais importantes, provavelmente. Porque isso não é totalmente racional. Ah, então pede para ele, me diga 3 coisas, as 3 primeiras que vierem na sua cabeça, que hoje, porque aí você traz ele para o momento presente, que hoje, para você, representa situações onde você pode ser livre, onde você pode atuar de forma sem pressa alguma, onde você pode ter mudanças de vida que são agradáveis, porque ali era uma mudança de vida desagradável, onde você pode ter essas mudanças de vida agradáveis. Então, de repente, nesse período que ela tem o intestino preso, talvez ela já se mudou, de repente ela iniciou um esporte, de repente ela passou a se olhar mais. Então, olha quantas mudanças de vida, mudanças de rotina, inclusive, ela tem, só que talvez ela nem percebeu. E o corpo dela ficou preso naquela informação chocante lá atrás, e quando ela descobre a origem e o que ela pode, a origem que está lá no passado, e o que ela pode fazer agora no presente, que é ao contrário do que deu origem, ela consegue normalmente virar a página do conflito. Ela consegue superar esse momento. E é por isso que o corpo não tem mais o estímulo fazendo ou o intestino ficar preso, ou um estímulo fazendo o intestino ficar solto, e é por isso que o processo aqui no presente, ele finaliza. E o intestino volta à programação normal, volta ao seu ritmo normal. Quanto passa o tempo sem olhar o que deu origem, mais vai ficando comprometido. Aqui no caso do intestino, ainda fica um pouquinho mais fácil, porque não muda, né? Não chega a mudar tanto assim a estrutura. Né? Talvez fique um pouco mais dilatado, mas não chega talvez a causar tantos prejuízos como numa questão estrutural assim. Mas o fato é que assim, ó, quando eu falo assim, a vantagem, né, que a gente sempre tem que pensar na vantagem, é aquela vantagem imediata. É o acionamento, então tem um fator inicial, que é o fator chocante para a pessoa, porque talvez a gente olha para a situação e fala assim, mas não é possível que foi isso. Isso aí não é chocante. Só que para a pessoa, às vezes foi. É a interpretação dela da experiência. E isso, às vezes, não dá para prever. Tem gente que fala assim, não, assalto, eu nunca vou reagir a um assalto. A pessoa é assaltada e ela reage. Com o William Bonner aconteceu isso. Ele falava, né, contrariando tudo que foi ensinado. E eu nunca pensei que ia fazer isso. Uma vez ele foi assaltado, os ladrões, então depende da circunstância. Os assaltantes estavam dentro da casa dele e ele reage. Mas entende que assim, ó, dentro de um fato chocante, é impactante, não tem como a gente prever. A gente acha que consegue prever, mas só lá dentro da situação que as coisas acontecem. Não dá para, às vezes não dá para ser racional. Você vai às vezes por instinto, né? Então, o que o corpo faz é inicialmente ir por instinto. Então, ou eliminar rapidamente, ele fica com aquele comportamento, ou prender o intestino, porque ele fica com aquele comportamento inicial, com o estímulo inicial. O que a gente faz aqui é mudar aquele estímulo inicial, é atualizar essa programação biológica. E, claro, a gente atualiza entendendo o que deu origem e o que é que dá para fazer agora no momento presente. Um abraço, continue nos acompanhando nas redes sociais, lá no YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? Um abração, até mais!